Olá, eu sou Sandra Martinhago, do Instituto Nefest, e no nosso instituto nós trabalhamos com formação de coaching, formação de programadores neurolinguísticos e trabalhamos também com formação de terapeutas. E nós temos no nosso instituto linhas muito tênues para deixar bem claro qual é o papel de cada profissional. Então, quando nós estamos falando de terapia e pontuamos até que ponto a pessoa pode trabalhar, isso fica bem claro para os nossos terapeutas. Quando falamos de programação neurolinguística, dos benefícios que ela pode trazer para as pessoas, elas também sabem o ponto de atuação. E quando falamos sobre coaching, também deixamos bem claro a diferença do processo de coaching, do processo de psicoterapia, do processo de consultoria, delimitamos bem essas diferenças. E quando eu vejo a Rede Globo tratando o assunto de coaching e da hipnose ericksoniana para resolver um problema tão sério como os abusos sexuais, os incestos na família. Então nós não estamos mais num campo de metas, nós não estamos mais num campo de desenvolvimento profissional ou pessoal na área do coaching de vida. Nós estamos falando de um sofrimento psíquico, nós estamos falando de uma memória traumática guardada, e que quem fala que coaching é para tratar esses assuntos está muito desinformado sobre o que é a formação de coaching. Então, um profissional de coaching não está habilitado para trabalhar com coisas tão profundas, porque isso não é coaching. O coaching ele é um processo onde o profissional é treinado para aprender a acompanhar a mente do seu cliente, para entender quais são os gaps que existem nessa mente, como está o processo linguístico desse cliente quando ele está fazendo o processo de coaching. Então, quando nós levamos um profissional, aliás, da área organizacional ou até mesmo da área de vida, contrata um coach, ele contrata porque ele tem uma percepção de um problema. Ele não tem um problema de fato. Ele tem uma percepção de que aquilo que ele está fazendo naquele momento não está dando os resultados que ele precisa. E ele precisa desenvolver novas estratégias, novas habilidades, e ele precisa compreender o que é que está limitando ele a conseguir aquele resultado. E aí sim, nesse contexto, nós podemos encontrar crenças limitantes, nós podemos encontrar nesse contexto alguns pensamentos originais que vêm às vezes de fala de pais, que vêm às vezes de vivências que essa pessoa passou na infância, mas essas vivências estão num grau de limitação que não é um grau traumático. Não é um grau limitante, são simplesmente pensamentos limitantes. Então, uma coisa é no processo de coaching, você trabalhar pensamentos limitantes, você trabalhar lembranças que te limitam a conseguir resultados. Por exemplo, se você pode ter uma limitação financeira e você não consegue avançar, e você não sabe por que você não consegue avançar. Então pode ser que na infância você tenha ali um pensamento limitante por conta de uma fala do pai, por conta de uma fala da mãe, às vezes por conta de sofrimentos entre o casal, que fez você tomar partido de um pai ou tomar partido de uma mãe. Isso está limitando você talvez a avançar na sua empresa, está limitando você talvez a dar um passo maior que isso. Então isso sim pode ser um processo para levantamento das submodalidades que envolve esse evento, encontrar os engramas que envolve esse evento, utilizar uma hipnose ericksoniana para isso.
né? Mas isso não é o processo de coaching. Aí você vai parar o processo de coaching para fazer uma hipnose, para fazer um trabalho mais específico para encontrar esse pensamento limitante. Quando esse pensamento limitante ele não está num nível estruturado, ele não está congelado, uma boa pergunta de coaching pode fazer com que o cliente saudável, o coach saudável, com uma boa cognição, que está só com um pensamento limitante sobre aquele assunto, ele faça aquela conexão e diz, poxa, isso não faz mais sentido na minha vida. E ele consegue, então, avançar e ele consegue, então, desenvolver aquilo que ele quer desenvolver. Então eu desafio, né, a Rede Globo a ir em busca de profissionais que realmente conheçam o processo de coaching e não façam uma salada do que é coaching, colocando questões de psicologia, traumas profundos para um profissional de coaching atender. Nem num nível de ansiedade muito profunda, ele é um processo para um profissional de coaching. Dependendo do que essa ansiedade limita, ele precisa tratar, ele precisa resolver primeiro isso, para depois iniciar o processo de coaching. Então o processo de coaching está voltado para você ir em busca dos seus sonhos, sim. Está voltado para você ir em direção a uma meta e encontrar entre onde você está e aonde você quer ir, o que está te limitando ali. E quando um coach encontra ali problemas sérios, quando o coach encontra ali limitações que realmente estão no campo psicológico, ele deve encerrar a sessão. E ele deve contratar, encaminhar o seu cliente para resolver aquela questão e depois voltar a trabalhar aquilo. E se você é um psicólogo, como no meu caso, eu sou formado em psicologia, se eu estou fazendo uma sessão de coaching e aparece algo assim, eu deixo bem claro para o meu cliente, vamos parar aqui, vamos trabalhar essa memória emocional e depois nós voltamos para o coaching. Então, se a Rede Globo quiser, nós podemos conversar sobre isso, né? Nós podemos falar sobre isso, porque é muito importante que as pessoas conheçam as limitações do coaching, porque senão você vai cair na mão de profissionais mal preparados, que vão te dar conselhos, que vão dizer o que você tem que fazer, e você pode acabar estragando a sua vida. Muito mais ainda é fazer hipnose sem o devido preparo para isso, né? Porque se você não sabe como está a estrutura egóica daquela pessoa, você faz um processo de hipnose, você pode muito mais desequilibrar o seu cliente do que ajudá-lo, porque você não sabe o que vai encontrar, o que está ali nesses 95% do inconsciente da pessoa, e você pode ter surpresa da qual você não tem habilidades para lidar com aquilo, e os problemas e os dramas que vão acontecer pode ser muito maior. Então, fica aí o meu desafio. Então, se vocês querem saber mais sobre coaching, ou se vocês acham que o que eu estou falando está fora, coloque aí o seu comentário. Mas eu acho que está na hora de nós realmente vermos como os profissionais estão sendo formados, e às vezes a pessoa faz uma formação de coaching e pensa que ela é Deus. Pensa que ela já sabe fazer tudo, porque ela já pode fazer tudo. Às vezes é induzida a acreditar que ela pode atuar em qualquer área, em qualquer assunto. Por quê? Porque são mal formados, são mal orientados. Então é muito importante que as pessoas conheçam a limitação do coaching. Então, quando nós estamos falando de psicoterapia, quando nós estamos falando de um trauma como esse, de abusos intrafamiliar, nós estamos falando de passado, nós estamos falando de dores do passado. E quem entende de coaching sabe que o coaching está voltado para o futuro.
Tá? Então, se tem uma limitação no passado, precisa ser trabalhado com profissionais que são capazes de lidar com essas estruturas. E o coaching trabalha com profissionais que estão bem cognitivamente e que precisam ter uma nova percepção, que precisam ter um ampliamento da sua consciência. Então, fica aí para vocês pensarem sobre isso e realmente validar pessoas que realmente estão preocupadas e estão a serviço daqueles que realmente querem se posicionar, querem encontrar suas metas, querem vencer os seus desafios, mas essas pessoas precisam saber aonde e quando e como elas podem atuar. Então, nem sempre nós podemos usar um martelo para apertar um parafuso. Então, a ferramenta que você tem na sua mão pode ser muito boa, a ferramenta do coaching pode ser excelente, mas se você se atrever a entrar em área da qual o profissional de coaching não está habilitado, você pode criar um dano irreversível para a pessoa. Então, Rede Globo, se você quiser saber mais sobre isso e quiser fazer uma entrevista comigo, eu estou à disposição. Mas vamos tratar as pessoas com mais seriedade, porque tem muito coaching entrando nas empresas, entrando nas organizações, dando conselhos, colocando uma hipnose de que você é o máximo, de que você é poderoso, de que você pode, de que você consegue, e aí o único resultado que acontece no final são verdadeiras tragédias, porque esse profissional não está habilitado adequadamente para saber o que ele está fazendo. Porque às vezes você é contratado como coaching e você quer fazer o papel de consultor ali dentro daquela empresa, dando conselhos, dando orientações. Então, meus amigos, você que está me ouvindo, você que escutou o vídeo até agora, está na hora de nós conhecermos realmente quais são as limitações e o que realmente a gente pode fazer. E nós vamos ver que o coaching está aí a serviço de tirar as limitações daqueles que têm um pensamento limitante e não uma limitação real. Um grande abraço e estou à disposição para os seus comentários.